Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, antes que as nações de lá praticam, não permitem que se haja alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias. Então, parte 2 do Halloween. Aqui a gente já vai falar sobre as religiões, as quais já é comprovado no passado em que realmente fazia sacrifício. Infelizmente, tem religiões que um tanto parecem inofensivas, né? Mas não é o caminho exatamente que elas apresentam, que elas querem de fato. O diabo, ele se disfarça. Ele não vai vir chegar em você e vai dizer para você que ele é um lobo, ele é um bicho, que ele vai te fazer mal, que ele te odeia. Jamais ele vai fazer isso, meus queridos. Entendeu? E quando eu falei sobre a bruxa, que não existe bruxa boa, porque quando a bruxa é bruxa, ela é ruim mesmo. Então, assim, essa ilusão que a mídia, que a televisão colocou, não é só ilusão. Na verdade, quando você que acha que você é uma bruxa, ai, mas eu sou uma bruxa, mas eu sou boa. Não, minha querida, você acha que você é uma bruxa. Uma bruxa mesmo, de fato, não é boa, entende? Porque ela tem que seguir as regras da religião. E os outros falam, não sei o que, a cristianismo tem regra. Pois é, essas regras aí também, elas também têm regras. Então, toda religião tem regras. Então, infelizmente, eu não vou, sabe, né? Tem vários tipos de religião, até as inofensivas e populares de hoje em dia. Tem a parte calminha e tem a parte aprofundada. E a parte aprofundada é o inimigo mesmo. Desculpe falar, porém, se existe vida e vida em abundância em Cristo. Não existe outra religião, meu bem. É a igreja de Deus. É Jesus. Não adianta, né? Jesus mesmo diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é que a gente quer ser o melhor que todo mundo, meus amores. É porque é o que é. Existe o bem e o mal. E Cristo é o bem. O mal é as outras, infelizmente, na sua grande maioria. Muitas religiões, na verdade, elas não têm esse conceito de sacrifício. Eu acho que a grande maioria agora é assim, né? Mas elas, querendo ou não, o inimigo engana. Da mesma maneira, a pessoa começa numa religião. Tem religiões que pensam mais na construção de si mesmo e essas coisas aí, né? Mas tem religiões que já são voltadas aos deuses. Deuses e outros nomes que vocês já sabem. Entendeu? E, infelizmente, você pensa que é um simples sacrifício lá, matar o animal, não sei o que, mas vai piorando a coisa. Vai piorando porque o diabo você nunca não vai se satisfazer com uma pouquinha coisa. Ele sempre quer o mais, e nunca vai estar satisfeito, não. Entendeu? Então, infelizmente, todas essas religiões aí, inclusive as que vocês vão ver, já é prova. As religiões antigas, elas exigiam sacrifício humano. Então já é prova, já vai mostrar lá nesses vídeos em diante que vocês irão ver que é exatamente isso. Então não é brincadeirinha, tá? Na Idade Média existia muito a religião dos bárbaros e dos celtas, né? Que seria o quê? Também sacrifício, né? Então, assim, cada um fazia os sacrifícios para os deuses, né? Por que eu estou fazendo aspas? Porque os deuses são demônios. Basicamente isso, tá, meus queridos? Infelizmente, esta é a verdade. Porque o diabo, jamais, em momento algum, ele vai dizer para você que ele é ruim. Ele vai vir com a melhor das intenções, com a maior beleza de todos. E eu gostaria de dar uma recomendação a todos aí, que é o caso que aconteceu daquela mulher. Pois então, a gente tem pouco tempo neste mundo. Então, assim, não compensa as coisas do mundo.
Por mais que você esteja apaixonado por ser ciclano ou fulano, se ele não é seu, ou se ele não te quer, não adianta fazer nada. Não atrai a maldição para sua vida. O Senhor, as coisas, a gente sabe, cada um, para com essa inveja, para com essa tristeza, vai para Cristo. Aprende a se limpar. O Senhor nos ensina a negar a nós mesmos. Por quê? Para evitar que nós atingimos o próximo. Então, assim, não adianta ficar buscando artimanha, mandinga, seja lá o que for, para conseguir alguma coisa na vida, meu bem. Às vezes a gente sofre, a gente está em um sofrimento na vida, é para aprendizado e crescimento pessoal. A gente não pode querer vida, o paraíso, na verdade, não está na terra, está no céu. Então, assim, eu falo já desde antemão, enquanto cristã, que venha para Cristo. E você vai deixar de sofrer, vai deixar de problemas? Não. A gente une o nosso sofrimento à cruz de Cristo. E sempre estaremos crendo em Cristo e sabendo que, independente do sofrimento, da provação que venhamos passar, é um aprendizado para o crescimento espiritual. Então, não queira conseguir as coisas. Não queira, eu quero ser rica, eu quero isso, eu quero não sei o que, aqui na terra. O Senhor diz, né? Não junteis tesouro na terra para que a traça e a ferrugem venha pegar. O que Jesus está falando em relação a isso? Não é para você guardar um dinheiro numa emergência? É claro que não. Jesus está falando para você não ficar preso neste mundo. Não morrer por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Entendeu? Ah, mas eu amo a pessoa não... Gente, parem de ficar olhando, invejando a vida do outro. Conquiste aquilo que é seu. Porque o que é seu, ponto. Entenda? E isso é uma recomendação para os cristãos, principalmente, mas para os não cristãos, que busque a Cristo e vamos parar com essa visão pequena, minúscula, miserável, de invejar o outro. Sabe? É muito feio, é horrível. Então, segue os vídeos, tá bom? Deus abençoe. Ela diz o seguinte: tsunami ou sacrifício humano? Estudo investigou falecimentos misteriosos há 2000 anos. Essa matéria é de 19/6/2024, muito recente. Olha só, em 65, arqueólogos encontraram 20 esqueletos de homens adultos nas ruínas da ponte de Conaux-Lissauges, que fica na região dos Três Lagos, na Suíça, e teria sido construído pela cultura celta. De acordo com as análises de radiocarbono, tanto as ossadas quanto a ponte pertencem ao final da Idade do Ferro, entre os séculos 3 e 1 a.C. Ainda assim, uma pergunta ainda continuava sem resposta: quem eram essas pessoas e como elas morreram? Em um artigo publicado na segunda-feira, 17/6/2024, na revista Scientific Reports, uma equipe multidisciplinar de pesquisadores europeus revisitou o caso. Apresentou duas explicações possíveis para esse cenário. Anteriormente, acreditava-se que o falecimento fosse fruto de rituais de sacrifício, uma prática celta muito documentada e que nessa cultura tinha relação com água, o que explica o local onde estavam as ossadas. No entanto, a análise dos esqueletos sugeriu a hipótese de que uma inundação repentina ou tsunami causou o colapso da estrutura de madeira, resultando nos falecimentos. Aqui é bem interessante esse trecho, porque a história está sendo reescrita. Qualquer pesquisa que você faça sobre os celtas, vocês vão ver que eles adoravam diversas entidades. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa antiga, né? Uma matéria aqui do G1, de 31/10/2008. Olha como a matéria era totalmente diferente, ó. Celtas inventaram o Halloween para celebrar os espíritos de seus mortos. A festa nasceu pagã, mas foi alterada pela Igreja Católica. Aspectos assustadores da comemoração foram uma contribuição cristã. Quando os celtas inventaram o Halloween, a tradição não mandava comer guloseimas nem se fantasiar de bruxa. O objetivo era celebrar o começo do inverno e homenagear os espíritos dos mortos. Na região da atual Irlanda, há aproximadamente 2000 anos, data estimada pelos historiadores, os celtas comemoravam seu ano novo em 1º de novembro, data que também marcava o fim das estações quentes do ano. Eles acreditavam que na véspera chamada de Samhain, né, que é uma homenagem a um demônio muito antigo, o mundo dos vivos e dos mortos mesclava, e essas entidades como o Samhain, ele teria passagem livre apenas nesse período. Se você já assistiu o desenho como Yu Yu Hakusho,
né? Lá fala-se que existe uma barreira que impede que os espíritos poderosos passem de lá para cá. É basicamente o mesmo conceito. Apenas espíritos fracos e pequenos podem ser facilmente invocados, mas espíritos poderosos, entidades poderosas, têm datas específicas para fazer isso, porque acredita-se que, né, pelo menos eles acreditavam, que esse portal, esse véu que separa os dois mundos ficava mais fino, abria-se essa passagem, e essas entidades, com o ritual certo, poderia ser invocada, e ao fazer isso e a agradando, né, a pessoa poderia ter a sua influência durante o ano, tendo sorte, tendo saúde e tendo fartura. Era assim que eles acreditavam. E se para isso precisasse sacrificar pessoas, donzelas, guerreiros, era feito. A metrópole maia de Chichén Itzá, situada na atual península de Yucatán, México, é famosa não apenas por suas imponentes estruturas, mas também por seu passado sombrio de sacrifícios rituais. Gravuras e restos mortais encontrados no cenote sagrado testemunham a prática de sacrifícios humanos, um aspecto central da cultura maia. Recentemente, um estudo publicado na Nature trouxe uma nova perspectiva sobre esses rituais. Pesquisadores analisaram genomas de 64 crânios de crianças e bebês encontrados em uma câmara subterrânea em Chichén Itzá. Incrivelmente, todos eram meninos e muitos eram parentes próximos, incluindo gêmeos idênticos. A descoberta é surpreendente e sugere que os sacrifícios estavam intimamente ligados a rituais que envolviam figuras gêmeas da mitologia maia. Isso levanta novas questões sobre como eram escolhidas as vítimas e o simbolismo por trás dos sacrifícios. O estranho sacrifício humano na Inglaterra medieval. Em um tempo de superstição e medo, alguns rituais medievais beiravam o macabro. Mas nenhum foi tão estranho quanto o sacrifício humano que ocorreu em Northumberland, na Inglaterra, em 1200. Prepare-se para conhecer essa história assustadora. De acordo com relatos da época, a colheita em Northumberland foi assolada por uma praga, e os aldeões estavam desesperados. Foi então que decidiram realizar um ritual terrível. Eles acreditavam que para a terra voltar a ser fértil, precisavam fazer um sacrifício humano. A vítima? Um prisioneiro de guerra, condenado à morte de maneira brutal. Na noite do sacrifício, dezenas de pessoas se reuniram em volta do prisioneiro, e o ritual foi realizado com cânticos e oferendas à terra. O corpo do homem foi enterrado vivo, e os aldeões acreditavam que seu espírito acalmaria os deuses e traria a prosperidade de volta. Essa prática era baseada no alto dos Andes argentinos, a 6.739 metros acima do nível do mar, jazem as múmias de Lulailaco. 3 crianças incas, sacrificadas em um ritual religioso no século XV, foram preservadas pelo gelo e pelo vento seco das montanhas por mais de 500 anos. Descobertas em 1999, elas nos oferecem uma rara oportunidade de conhecer a vida e a morte no Império Inca. As múmias, conhecidas como a donzela, o menino e a menina, estavam vestidas com roupas finas e adornadas com objetos de valor. Seus corpos estavam intactos, com cabelos, pele e órgãos internos preservados. Os estudos realizados revelaram que as crianças, com idades entre 6 e 15 anos, foram sacrificadas em um ritual conhecido como capacocha. Acreditava-se que, ao oferecerem as crianças aos deuses, garantiriam a prosperidade do Império. A descoberta das múmias de Lulailaco foi um evento científico de grande importância. Elas nos fornecem informações valiosas sobre a cultura, a religião e os costumes do Império Inca. As múmias também nos permitem estudar os efeitos da altitude e do frio extremo no corpo humano. Hoje, elas estão em exibição no Museu de Arqueologia de Alta Montanha em Salta, Argentina, onde continuam a fascinar e intrigar visitantes de todo o mundo. O Satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. Olha, eu já falei muitas vezes, eu comprei aquela corda. Quando eu vivia naquele barracão na Ilha Bela, comendo a banana da bananeira, o coco da coqueira, eu estava alegre. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, naquela mansão de 22 milhões, famoso, rico, eu 9 vezes comprei a corda. Graças a Deus a gringa ficou jogando no lixo. Você chegou a pensar em se matar? Muitas vezes, gente. É verdade. Você chegou a comprar uma corda para se matar? 9 vezes do Amazon. Então, gente, não pode, porque você troca 80 anos de miséria pela eternidade de miséria. E é verdade, gente. Eu ressuscitei muito gangster. Todos falaram, Ray, é gangster mexicano. Você ressuscitou mafiosos? Gangster? Não, era cirurgião de trauma, gente. Eles falam, Ray, com o inglês quebrado, né? Com o mexicano, inglês quebrado. Ou inglês russo, ou inglês chinês. Você salvou a vida de muito bandido. 322, eu perguntei. 322 não pode bandidos. perguntar, né? Porque a esquerda lá não deixa você perguntar as coisas, mas foda ele. Ele acordar e falar, você é bandido? Eu vou te salvar. Quando tinha enfermeira, porque lá eles processam. Quando tinha enfermeira olhando, eu perguntei pro gangster, como foi? Eles me reconheciam, mesmo que estavam quase mortos, o espírito dele me viu, me reconhecia. Quando eu ressuscitei eles, falam, Ray,
O lago de fogo é de verdade, o fogo é de verdade. No inferno, não é inferno, qual é o nome da prisão espiritual? Hades. Hades, não é inferno ainda, porque tem que ter o julgamento final. O Hades. O purgatório. Purgatório. Ele falou, Ray, as chamas são de verdade. Ray, você tem muita sede no purgatório, mas não tem água. Os monstros que você vê em Hollywood, Hollywood é do Satanás, né? Satanás. Aqueles monstros com olho amarelo enorme que você vê em Hollywood, eles são de verdade, porque eu vi eles no inferno. Então, gente, eu te digo como cirurgião de trauma, que ressuscitei um montão de gangsters, todo cheio de facada e tiros. Deus existe, Jesus existe, a oposição também existe, o paraíso é de verdade, as pessoas boas que eu ressuscitei foi outra história. Ray, as ruas são de ouro. Tem música clássica nos céus, Ray. As flores são inacreditáveis. Jesus veio me receber. Então eu te digo, não como pastor, eu te digo como cirurgião. Na beira da mortalidade é a eternidade. Cirurgião de trauma. Eu te digo como testemunho. Jesus existe. Deus existe. Paraíso existe. Mas a oposição também existe. O Satanás tem 1/3 de todos os espíritos. O Satanás tem fogo de verdade. A prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. Você determina aonde você vai acabar. Então eu vou viver 80 anos honestos e uma eternidade boa. Os filhos crentes, mais uma vez, vestidos de Halloween. Essa semana é semana do Dia das Crianças. Esse mês é o mês das crianças, vamos assim dizer. Só que o final do mês, dia 31, é Halloween. E para você que não sabe, não é uma simples data. É uma data que faz parte do calendário Wicca para abrir portais. Não sabe o que é? Tá. Se abre um portal, de fato, de bruxaria. E tudo que envolve o mundo espiritual. Aí um bocado de gente, é mês das crianças. A escola falou que é para ir um trem de Halloween no seu filho. Tu está dando legalidade, não dê legalidade para o mal agir na vida dos seus filhos. Não é nada a ver, não sei o que. Ok, para quem não é cristão, eles fazem da vida deles o que eles querem, dos filhos deles também. Agora, filho de cristão, que diz que crê num Cristo na cruz do Calvário, festejar uma festa pagã de bruxaria, de magia, que mexe com o sobrenatural, com demônios, com temas com sangue. Depois vocês aguentam. Depois vocês aguentam o resquício, a resenha, né? Que o resultado chega. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like. Comente aqui embaixo, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!